Com a pandemia de Covid-19, foi visível o aumento da oferta de serviços e atividades de lazer nos meios digitais. Afinal de contas, quem nunca precisou fazer um Pix, aquela chamada de vídeo com a família ou mesmo chamar um aplicativo de transporte? Mas será que todos os públicos conseguem acessar esses serviços com facilidade? Será que há inclusão digital de pessoas com mais de 60 anos? Eu sou Gláucia Mendes. E eu sou Grace Santos. Esse é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio tem a participação do senhor Armando da Silva Tartucci, aposentado, natural do Rio de Janeiro e morador de Lavras, Minas Gerais, há 35 anos. Ao longo do tempo, Armando teve que aprender a lidar com a perda gradual da visão, como consequência de um problema de saúde. Atualmente, ele tem baixíssima visão e compartilhou conosco as dificuldades que encontra para fazer uso das tecnologias digitais disponíveis. Os desafios eu acho que tem muita tecnologia, né? Digital tem muita, mas só que eu acho que deveria desenvolver uma tecnologia própria e de facilidade para acesso para a pessoa, por exemplo, de a terceira idade, né? Pessoa mais idosa, né? Porque, por exemplo, uma pessoa jovem, por exemplo, tem facilidade de cega, né? Tem facilidade de aprender todas essas técnicas, mas a gente que tem uma certa idade, é mais difícil você gravar todas essas informações. E hoje, a tecnologia hoje, cada dia está saindo uma coisa nova, né? A experiência do Sr. Armando é muito parecida com a de outras pessoas que se encontram nessa fase da vida. Para entender melhor de que maneira as tecnologias digitais podem promover a inclusão das pessoas da terceira idade, nós convidamos os professores Eric Araújo e André Pimenta Freire, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da UFLA, para prosear. O Eric é professor do Departamento de Ciência da Computação da UFLA e criador do Grupo de Pesquisas em Informática Comportamental, carinhosamente batizado de Bilbo. Ele desenvolve projetos que envolvem modelagem do comportamento humano para suporte à qualidade de vida, tomada de decisões por parte de órgãos governamentais e ciências de dados. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor Eric. Obrigado, Grace. É um prazer, estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente vem desenvolvendo no Bilbo, que é uma referência ao Bilbo Bolseiro do Senhor dos Anéis. O nosso laboratório, ele trabalha com modelagem comportamental, então acho que a gente tem muita coisa para poder conversar hoje, muita coisa para compartilhar. E estamos também com o professor André, que também é do Departamento de Ciência da Computação da UFLA. Ele atua nas áreas de interação humano-computador e sistemas de informação. Desenvolve diversos projetos para acessibilidade de pessoas com deficiência e pessoas mais velhas, como casas inteligentes, sistemas para a saúde, aplicativos móveis e sistemas para serviços de governo. Professor André, obrigado por também estar aqui com a gente para prosear sobre um assunto tão importante. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar nesse podcast. Ali no laboratório de pesquisa, como você mencionou, nós desenvolvemos vários projetos de desenvolvimento de aplicações, fazer novas aplicações para as pessoas, avaliar, descobrir como que as aplicações que estão por aí, se elas estão acessíveis ou não para pessoas com deficiência, para pessoas mais velhas. Então, o assunto que a gente trabalha no podcast aqui é muito do nosso dia a dia de trabalho e vai ser super interessante a gente compartilhar com a comunidade o que a gente faz de pesquisa, como que a gente está ali descobrindo como tornar as coisas mais acessíveis para as pessoas, descobrindo como contar para as pessoas se as coisas não estão tão acessíveis e como melhorar do que a gente faz lá no dia a dia, levar para as pessoas para a gente tocar esse assunto para frente e melhorar as coisas das aplicações, das tecnologias digitais para todo mundo, incluindo as pessoas no perfil de idade de 60 a mais. Já deu para perceber que muitos serão os assuntos para a nossa prosa de hoje. Logo de início, eu gostaria de perguntar ao professor Eric por que as tecnologias digitais podem ser tão complexas para as pessoas com mais de 60 anos. Pois é, Grace. Vou fazer um paralelo aqui para poder tentar explicar
por que as tecnologias elas têm essa complexidade, né? Pensando um pouquinho sobre a capacidade das pessoas de lerem, né? A gente sempre teve no Brasil uma preocupação muito grande com relação à possibilidade das pessoas lerem e interpretarem texto. Né? E aí foram criados vários índices a respeito disso, né? Existem testes para verificar se a pessoa só consegue reconhecer as letras ou se ela consegue juntar as palavras, né? E o que acontece é que, para a tecnologia, esse tipo de preocupação ela também é válida. Né? Hoje não basta mais você saber ler e fazer contas, né? Como era há 50 anos atrás, para você conseguir ser uma pessoa funcional, uma pessoa útil para o mercado de trabalho. Hoje em dia você precisa também de ter um conhecimento grande no uso das tecnologias digitais. E aí quando a gente fala de tecnologia digital, né, a gente inclui muita coisa. Né, o computador, o celular, o tablet, né, muitas vezes um painel numa entrada de uma sala que você precisa de interagir para poder conseguir ter acesso a um determinado ambiente. E aí o que acontece é que, principalmente as pessoas mais idosas, elas não passaram por uma fase de aprendizado para usar essas tecnologias. Então, por mais simples que a tecnologia pareça para uma pessoa jovem, para uma pessoa idosa, aquilo ali pode representar uma barreira enorme para ela, onde ela vai ter, assim, né, uma dificuldade, uma frustração, né, na interação com aquela ferramenta e que vai acabar gerando, né, ou uma desistência, né, ou a pessoa vai acabar desistindo de usar a ferramenta, ou a pessoa vai acabar, né, tomando uma aversão à tecnologia. Então, é importante, né, a gente entender que as tecnologias, elas vamos dizer assim, elas não foram pensadas, né, para as pessoas com mais de 60 anos, elas foram pensadas para a juventude que está chegando aí agora. E isso realmente, né, se a gente deixar passar batido, a gente vai acabar gerando barreiras em vez de criar pontes. Essa era uma pergunta que eu queria fazer realmente. Professor André, as tecnologias digitais, geralmente, quando elas são desenvolvidas, elas também levam em consideração as necessidades das pessoas com mais de 60 anos? Excelente pergunta, Glaucia. O desenvolvimento da tecnologia, como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, precisa que a gente conheça para quem que a gente está fazendo. Né? Isso não só no desenvolvimento da tecnologia, se nós vamos fazer um carro, se nós vamos construir um móvel para uma casa, eu preciso saber quem é a pessoa que vai usar aquilo. Isso é um princípio fundamental, que nós tentamos ensinar aqui em sala de aula, esse princípio do criar empatia, conhecer quem é que vai usar. Agora, um grande problema que a gente tem, como o professor Eric já comentou, é desse foco muitas vezes nas pessoas mais jovens. Isso tem a ver com o próprio perfil de quem está nas empresas que desenvolvem os aplicativos, os sistemas. Por ser uma área mais nova, na maioria das empresas o perfil é de pessoas mais jovens. E existe um grande problema das pessoas olharem só para quem está perto e não ampliar a visão de ir além, conhecer outras pessoas, conhecer outros perfis. E muitas vezes, infelizmente, quando essas pessoas que fazem os aplicativos, os sistemas, estão fazendo o desenvolvimento, elas conversam com quem está perto e esquecem de fazer o exercício de chegar até as pessoas mais velhas, de conversar sobre como elas usam o sistema, o que elas acham fácil, o que elas acham que é preciso. O que o senhor Armando falou ali, né? Um aplicativo top. Será que o top que o jovem está pensando é o top que a pessoa com mais de 60 anos está pensando? Precisa ir lá e descobrir. Isso é muito legal, assim, de ouvir, porque tanto o professor Ed quanto o professor André, vocês falam que esses aplicativos acabam não sendo desenvolvidos pensando nesse público, justamente pelas pessoas que estão por trás. E você, professor Eric, falou uma coisa bem interessante, que é a questão da frustração, que essas pessoas idosas acabam tendo quando elas tentam usar essas ferramentas e não conseguem ter o resultado esperado, sabe? Isso ficou muito nítido na nossa conversa com o senhor Armando, porque ele é uma pessoa interessada em aprender, é uma pessoa que busca aprender, mas ele realmente tem certas limitações. Inclusive, ele fala que gosta muito de podcast, mas que sempre precisa da ajuda da sua filha Amanda, para conseguir ouvir os seus programas preferidos. Ele disse também que está tentando aprender a usar aplicativos do governo, porque hoje em dia tem essa demanda, né, de estar tudo digital, como carteira de trabalho, cartão de vacina, entre outras ferramentas. Mas está tendo muitas dificuldades. Eu acredito que outras pessoas que estão nos ouvindo gostariam de saber se há recursos que podem facilitar o aprendizado das pessoas da terceira idade.
a fazer uso dessas ferramentas. É muito importante a gente enfatizar que a pandemia, ela acelerou, assim, absurdamente a digitalização de praticamente todos os serviços do governo. E a forma como foi feita, né, a digitalização dos serviços, certamente não levou em consideração a população mais idosa do país. Né? Isso aí é nítido, né? Porque não é só o seu Armando que está sofrendo com isso. Eu acredito que uma porcentagem altíssima de pessoas idosas, né, deve estar passando por situações muito difíceis, né, para poder conseguir um auxílio, para poder conseguir, né, uma aposentadoria, porque agora, né, de repente, né, as coisas todas ficaram digitais. Então a pessoa ela tem que ter um gov.br, uma assinatura gov, né, que você fala assim, cara, o que é isso, né? A pessoa tem que conseguir acessar a internet, ela tem que saber digitar um site, ela tem que saber entrar no sistema, ela tem que, né, descobrir na interface onde que ela navega ali para poder chegar naquele produto que ela precisa. E, assim, é muito nítido, né? O professor André, ele tem até mais propriedade para falar do que eu, porque ele pesquisa essas interfaces, né? Mas é muito nítido para mim que as interfaces, muitas vezes nós mais jovens não conseguimos navegar de forma adequada dentro das interfaces dos sistemas do governo, né? Existem recursos para facilitar esse aprendizado, né? Eu diria que a pergunta deveria ser invertida, sabe? Existem formas das pessoas criarem sistemas que facilitem, né, o uso pelas pessoas? Certo. Professor André, o professor Eric falou que você tem várias pesquisas nesse sentido. Você poderia, por favor, explicar para a gente o que é interface e falar um pouquinho sobre essas suas pesquisas? A interface, gente, se a gente pensar num sistema, um aplicativo, ele tem várias partes. Tem uma parte lá dentro, né, que guarda os dados, que a gente chama de banco de dados. Tem a rede, né, como se fosse um cabo. Agora a gente tem o Wi-Fi, que faz as informações serem trocadas de um lado para o outro. A interface é a casca, é aquela parte que mostra para a gente que vai usar o que o sistema faz. E em muitas situações, é ali na interface que acontecem vários desses problemas. O botão pequeno demais, tem que lembrar aquilo que eu digitei lá atrás, 3 passos para frente, já não estou nem pensando naquilo. Essas são todas coisas que, como o professor Eric disse, está na mão do projetista, está na mão de quem faz. E nós tentamos aqui ensinar isso em sala de aula para os nossos alunos, alunas aqui, quando estão aprendendo a fazer sistemas, como fazer. E é importante saber que, assim, o que nós trabalhamos, até em projetos que a gente atua até aqui para fora da universidade. Por exemplo, eu estou participando de um grupo de trabalho lá da ABNT, que é a Associação Brasileira que faz normas técnicas, para a gente discutir, olha, como que a gente faz uma norma para quem faz sistema para seguir direitinho. A minha posição lá é de defender sempre o que nós comentamos, que se teste mais com as pessoas, que se envolva as pessoas nesses processos. Infelizmente, isso ainda não está escrito em lei, não está escrito em norma. Mas a gente está brigando para que esteja. Em todos esses lugares, quando a gente discute legislação, quando a gente discute normas, e aqui na universidade, nós professores participamos lá. A gente está na sala de aula, a gente sai da sala de aula, vai para uma reunião com pessoas que estão trabalhando junto ali na Câmara dos Deputados, Senado, a gente participa aqui dos órgãos locais, a gente está atuando isso também. Mas o que já existe de legislação, principalmente quando nós falamos em pessoas com deficiência, são normas. Já existem normas que já são lei que as pessoas precisam seguir. Elas hoje dizem respeito mais a aspectos relacionados a pessoas com deficiência, por exemplo, no caso do Sr. Armando, que está perdendo a visão, alguém que não ouve bem. Esses padrões, eles têm normas falando como que eu construo uma interface, um sistema pensando nessas pessoas. E é lei. É importante que as pessoas saibam que é lei que cobrem isso. Ótimo, professor. Então quer dizer que existem algumas legislações para amparar, mas nem sempre elas são seguidas? Então tem um modelo de acessibilidade em governo eletrônico que todos esses sites, aplicativos do governo devem seguir. Tem as diretrizes de acessibilidade para a web, na internet, que é um modelo internacional. E eu até convido as pessoas que estão aqui nos ouvindo para que procurem saber desses direitos e de, por exemplo, aqui o Uai, se eu for agendar hoje para tirar uma segunda via da minha identidade, eu for uma pessoa que não enxerga e que usa um software que fala a tela para mim em voz e usa o teclado,
o calendário do UAI não me deixa selecionar a data. É um dos sistemas que a gente está indo atrás, protocolando ali pedidos com o governo do estado de Minas. E eu convido a quem nos ouve, inclusive, para conhecer projetos. Nós temos um projeto de extensão com a comunidade, entre o Departamento de Ciência da Computação e o Departamento de Direito, que, por exemplo, você achou um aplicativo ali, olha, por algum motivo eu não estou conseguindo usar esse aplicativo. Eu acho que eu devia conseguir usar, porque é para pedir o meu INSS. Fala com a gente pode ir lá, examinar o aplicativo, fazer o trabalho sujo ali, sujar a mão de graxa, olhar para você por quê, e a nossa turma ali do direito vai escrever, olha, isso aqui está infringindo tais leis, e a gente te ajuda. E lá no órgão responsável para falar, olha, é lei, você precisa consertar isso, porque você está impedindo o meu direito de cidadão. É importante também enfatizar que esse não é um problema só do Brasil, tá? Essa aceleração da digitalização dos serviços públicos, né, afeta vários países, inclusive na Europa, né? A gente teve uma pesquisadora com a gente um tempo atrás, até dando um exemplo, né, lá na Inglaterra, de uma idosa que precisava de acessar um serviço do governo no computador, e lá as bibliotecas elas disponibilizam computadores para você alugar os slots, né, para poder ir lá e fazer o serviço. Só que não tinha ninguém para poder ajudar ela a usar o computador e nem a internet. Então ela chegou lá, ela ficou 1 hora, né, brigando com o computador, tadinha, e aí acabou o tempo dela, ela teve que sair, né, e o serviço que era feito antes por carta, né, que era um serviço acessível, vamos dizer assim, muito mais acessível do que o serviço digital, né, de repente virou digital e ela ficou vários meses, né, sem receber uma pensão que ela tinha, né, algum benefício que ela tinha do governo. Então, a gente tem que pensar, né, que esses serviços, eles afetam, assim, diretamente a vida de milhões de pessoas, né? Então, tem que ser dado uma atenção especial aí. Isso ficou muito, muito nítido, né, durante a pandemia, por causa da Covid-19, onde muitas pessoas precisavam fazer auxílio, solicitar o auxílio emergencial por meio das tecnologias digitais, por meio do aplicativo, e muitas não conseguiam, ou até deixavam de receber algo que ela tinha direito, por realmente não ter essa alfabetização digital, ou por esse aplicativo não ser pensado, né, nessa população, assim, né, nesse público. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre o uso das tecnologias na terceira idade. Recebemos os professores Eric e André, do Instituto de Ciências Exatas da UFLA, e contamos com a participação do Armando, morador da cidade de Lavras. Até agora, nós vimos que as tecnologias digitais não foram criadas pensando em todos os públicos, principalmente na população com mais de 60 anos, que encontra várias dificuldades para usar os aplicativos e sistemas disponíveis. Ao longo da conversa, os professores também citaram pesquisas que têm o objetivo de ajudar a reduzir essas dificuldades. Mas é aí que a gente traz mais uma vez o senhor Armando. Ele conversou bastante com a gente e foi até difícil, né? A gente selecionar quais eram as dúvidas e quais seriam as falas dele que a gente traria na nossa conversa aqui. Ele destacou uma tecnologia que tem dado o que falar, não só para a população, né, que tem 60 anos ou mais, mas para o público em geral, que é a inteligência artificial. Vamos ouvi-lo? E uma coisa que eu gosto muito também é da inteligência artificial. Eu tenho ouvido muito também podcast sobre inteligência artificial, que eu acho muito interessante também. Então, eu acho que deveria desenvolver alguma coisa prática para você poder ter acesso a essas coisas. Eu queria saber até que ponto a inteligência artificial pode ser um perigo para a população, né? E também uma ajuda para você poder desenvolver um bem comum, né? Posso começar, André? A inteligência artificial, ela surgiu como ela é um ser no meio da sociedade hoje em dia, né, que as pessoas, né, falam assim, a inteligência artificial vai tomar o emprego das pessoas, a inteligência artificial vai tomar conta do mundo, né, e a inteligência artificial, vamos dizer assim, ela é uma área de estudo, né, onde a gente, dentro da ciência da computação, a gente busca desenvolver, vamos dizer assim, programas, né, de computadores que tenham traços de inteligência humana. E a inteligência artificial, ela tem, assim, gerado muito medo na sociedade,
muito por conta da literatura e por conta de Hollywood, né? Por conta das produções cinematográficas, né? Que enfatizam, né, os robôs com autonomia, né? Tem um filme do Eu, Robô, né? Que é baseado no livro do Asimov, né? Que é um livro bem fatalístico, né? E bem interessante também ao mesmo tempo. Mas é importante frisar que a inteligência artificial hoje, do jeito que ela vem sendo desenvolvida, ela tem muito a contribuir. Muito a contribuir. Né? E quando a gente está falando de acessibilidade, de inclusão, né, de pessoas idosas, né, de pessoas com mais de 60 anos na sociedade, a gente vê que a IA ela é fantástica. A gente, lá em Amsterdã, quando eu estava fazendo doutorado, a gente tinha um projeto maravilhoso. O pessoal criou um avatar, né, dentro de um computador, onde o idoso ele não tinha que ter nenhuma interação via teclado nem nada, era simplesmente por voz. Então, olha só que interessante, né? Uma IA que ouve a sua voz, que transcreve aquilo em linguagem computacional e que transfere não só o conteúdo da sua voz, como o sentimento. E aí o avatar, ele tinha condição de saber se o idoso estava mais deprimido, se ele estava com mais energia, né? Se ele estava meio confuso. E aí, a partir da entrada dos dados do idoso, o próprio avatar interagia com ele de forma a dar um suporte para ele, né? Então, se ele estivesse um pouco confuso, o avatar podia perguntar, tá tudo bem, né? Tá precisando de alguma instrução, né? E em casos de depressão, por exemplo, o avatar ele acionava uma rede social de amigos desse idoso. E aí dava uma dica pro pessoal, falava assim, pô, você vai no supermercado hoje? Passa na casa do fulano, pega ele, leva ele com você. Então, tudo isso via tecnologia. Nossa, muito interessante mesmo, professor Eric, como que essas tecnologias podem ajudar no dia a dia mesmo, né, das pessoas com mais de 60 anos. Inclusive, o professor André tem um projeto, né, de desenvolvimento de uma casa inteligente, não é, professor André, para pessoas com mais de 60 anos. Você pode explicar para a gente um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse projeto? Muito obrigado, Glaucia, pela pergunta. E nós temos um projeto sobre casas inteligentes, nós temos trabalhado com vários públicos e tem sido interessantíssimo ver como desenvolver tecnologias, pensar nas tecnologias tanto de inteligência artificial como outras tecnologias no contexto da casa. Muitas vezes nós pensamos em casas inteligentes só com casas com coisas automatizadas, automatizar os processos, mas nós temos visto muito o fator humano, né? Como as pessoas vão usar as coisas dentro das casas, aliando os recursos automatizados com o que as pessoas vão utilizar. E nós fizemos já pesquisas envolvendo pessoas com deficiência visual. Estamos numa rodada agora de pesquisas com pessoas com mais de 60 anos, focando inclusive em como que as tecnologias podem ser utilizadas em casa para auxiliar na manutenção de uma vida saudável, monitorar a saúde, acompanhar o dia a dia, até pensando em pessoas mais velhas que podem ter alguma perda sensorial, de visão, de audição, ou motora, que às vezes não conseguem se locomover, manusear as coisas da casa, como elas faziam quando eram mais jovens. Então, a tecnologia de inteligência artificial e a interação tem um potencial muito grande para auxiliar nesses aspectos. Como o professor Eric deu o exemplo do uso de comandos por voz, de conversar com coisas para dar um comando numa casa, para fazer operações. E também, né, não só, como o Eric disse, nessa visão futurística de tudo robotizado, e nós aprendemos muito isso na pesquisa que nós fazemos no Ir Prosear com as pessoas. As pessoas não querem uma tecnologia que as isole em casa, que elas convivam só com tecnologia, mas elas querem uma tecnologia que ajude a se aproximar também das outras pessoas. Então, nós temos utilizado tecnologias de inteligência artificial e tecnologias de interação para promover recursos de conversação, não só para conversar com o que é automatizado, mas para colocar a pessoa em contato com seus familiares, para colocar a pessoa em contato com as pessoas que cuidam da sua saúde, para ajudar as pessoas a acompanharem aquelas coisinhas de saúde que às vezes elas acham que está tudo tranquilo, mas às vezes a tecnologia pode ajudar nessa observação, nesse acompanhamento do dia a dia em casa e dizer, por exemplo, olha, talvez o lavar a louça ficou um pouquinho mais difícil do que estava sendo, talvez carregar suas compras não está mais tão tranquilo, né? Se você está começando a sentir o peso, e sinalizar. Será que isso não pode ser algo que a gente precisa examinar? Será que é algo que a gente não pode precisar acompanhar? Essas são todas coisas com potencial enorme que a tecnologia
pode trazer, incluindo a inteligência artificial, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com 60 anos ou mais. Como colocado por vocês, a inteligência artificial não é nada tão futurístico assim, né? Porque ela já está presente nas nossas vidas de forma muito, muito prática até. Inclusive, você deu exemplo, né, do seu doutorado e falou sobre avatar. Você poderia explicar melhor o que seria um avatar? O avatar, ele é vamos dizer assim, é uma mini pessoinha, né? Que fica lá na tela conversando com você. Então, quando eles criaram esse sistema, ele funcionava numa televisão, né, com touch. Então, a pessoa ia com o dedinho para poder interagir com a interface, não tem teclado. E aí, nessa televisão, sempre ficava um outro senhorzinho de idade lá para poder conversar com a pessoa que estivesse usando o sistema. E aí, esse era o avatar, né? Então, na hora de criar, né, o personagem, né, que seria a animação de uma pessoa ali para poder interagir, até para humanizar a tecnologia, né? Aí ele tinha expressão facial, então tinha uma preocupação assim, da pessoa expressar e responder, né, a emoção da pessoa, do humano de verdade, né? Ele tinha as posturas dele, então tinha dia que ele estava mais cansado também, né? Então o avatar seria, né, uma animação, né, de uma pessoa ali para poder... A ideia é criar um engajamento, né, mais humanizado com a pessoa que vai usar a tecnologia, para ele não ficar falando com o robô mesmo, né? É muito legal, né? Até para a gente perceber que por mais que existam algumas questões que façam com que as pessoas que têm 60 anos ou até algumas deficiências, né, algumas necessidades específicas, não acessem com tanta facilidade, já tem um grupo de pessoas, né, pensando na inclusão desse público. Até agora nós falamos das coisas positivas, né, que as tecnologias digitais podem nos trazer. Mas o senhor Armando, ele também mostra uma preocupação com os perigos que vem junto, né? Ainda mais que essas tecnologias têm avançado de forma muito significativa, como golpes e fake news. Aí ele queria saber de que maneira a população idosa pode se proteger desses riscos. Nesse sentido, a gente tem um desafio estratosférico, porque a velocidade com que os golpes eles são criados, né, assim, como que eles mudam o jeito, né, e a sofisticação dos golpes, né, é algo que é até assustador, até pra gente que é jovem, não é um problema só dos idosos, né, é um problema nosso também. E aí, assim, a dica que eu sempre dou é que desconfiem, né, usem a tecnologia sempre desconfiados, né, a gente que é de Minas, a gente gosta de, né, a gente é simpático, mas a gente tá sempre com o pezinho ali atrás, né, esperando para ver o que vai acontecer. Né? Então, assim, por exemplo, hoje é muito comum, né, esses golpes de dinheiro, né, onde um filho manda um WhatsApp, né, e fala assim, pai, tô precisando de dinheiro, manda um Pix para mim, aí a pessoa vai mandar o Pix, né, e aí o dinheiro vai embora. Né? Então, desconfiem, né, se seu filho tá pedindo dinheiro, né, dá uma ligadinha para ele antes, para poder ver se é ele mesmo, né? Se alguém te manda um link, por exemplo, para um site que não passa pelo aplicativo oficial, por exemplo, do banco, né, é algo que você pode desconfiar, né? Se é alguma coisa relacionada a um consignado, né, de aposentadoria, que não passa pelo site do governo, por exemplo, não passa pelo aplicativo do governo, né, uma pessoa te pedindo a senha para você digitar a senha e mandar para ela, é o tipo de coisa que não acontece. As empresas sérias, elas nunca vão te pedir a senha por WhatsApp ou por telefone. Né, jamais. Então, o que a gente sugere, né, é sempre ter esse cuidado. É importante também falar que existe uma preocupação grande de pesquisadores também para o desenvolvimento de tecnologias para detectar esse tipo de golpe. Então, eu acredito que em breve, né, a gente também vai ter, né, o próprio WhatsApp, né, te alertando que aquela mensagem ele pode ser um potencial golpe, né? Eu acredito que isso seja algo que seja... Se não foi criado ou não está sendo pensado, né? Que alguém no WhatsApp pense nisso, porque é muito importante, é muito relevante para a sociedade. E com relação aos fake news, a gente está percebendo... Agora vai vir os deepfakes, né? Que são uma tecnologia de inteligência artificial, onde você consegue colocar o rosto da pessoa num vídeo e você realmente acha que é a pessoa mesmo que está ali falando aquilo que ela está falando, né? Então, por exemplo, comentaram comigo esses dias que o Papa, né, falou uma coisa absurda lá, absurda. Eu falei, cara, mas se o Papa falou isso, ele vai ser deposto, porque não faz sentido o que ele falou. Né? Então, tem coisas que elas soam muito estranhas ao nosso ouvido, a gente tem que desconfiar.
né? Então, desconfiar e buscar informação. Buscar outras fontes Buscar de outras informação. fontes, exatamente. Complementar nesse sentido, gente, eu acho que nesse momento, acho que as pessoas ali que estão ali nos 60 mais, né, elas têm até muita nos ensinar, pessoas mais jovens com sua experiência de vida, porque nesse momento em que a gente tem tantas coisas mudando, como a Glaucia e ele comentaram, por mais que a gente fique maravilhado, olha, chegou essa notícia no WhatsApp e eu acho que tem, como o Eric falou, o Papa falou alguma coisa muito absurda, vamos voltar ao que a gente já conhecia, né? Acho que sempre quando a gente se depara com algo novo e a gente está numa situação de perigo, a gente sempre volta para aquilo que a gente conhece, para aquilo que a gente confia, que a gente tem experiência. E em Minas, né, o mineiro desconfiado, como sempre é, voltar para essas nossas origens. Então, se em alguns momentos a gente tem que estimular as pessoas ali com 60 anos ou mais a se abrirem para a oportunidade de experimentar novas tecnologias, de tentar algo novo, acho que nesse momento, quando a gente fala das fake news e das questões dos golpes, acho que o convite é ao contrário, é voltar para o que a gente conhece. Voltar, olha, eu vou acreditar nessa notícia, mas ó, vem no WhatsApp que essa tecnologia é fantástica. Vamos pôr o modo desconfiado, vamos olhar nos jornais que a gente conhece, vamos buscar outras fontes, vamos nos consultar com pessoas confiáveis, vamos fazer aquilo que a gente sempre fez antes, né, para a gente não deixar se perder nessas novas tecnologias. Infelizmente, isso é algo que está acontecendo com pessoas, tanto jovens quanto pessoas mais velhas. Mas aí eu acho que as pessoas mais velhas têm até um pouco mais para nos ensinar, de voltar para aquilo que a gente confia, antes de que essas coisas possam nos fazer mal. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre o uso das tecnologias na terceira idade. Recebemos os professores Eric e André, do Instituto de Ciências Exatas da UFLA, e contamos com a participação do Armando, morador da cidade de Lavras. Nós iniciamos o programa falando que a pandemia de Covid-19 levou a um aumento do uso das tecnologias digitais, inclusive pelas pessoas com mais de 60 anos. Em muitos momentos, essas tecnologias eram as principais ferramentas para aproximar as pessoas da família e de seus amigos, por causa do distanciamento social. Professor Eric, as plataformas digitais também têm esse benefício de facilitar o relacionamento social. E isso para os idosos é especialmente importante, não é? Demais, demais. A gente tem hoje, né, assim, bilhões de pessoas conectadas via rede social. E isso foi uma revolução muito grande na sociedade, porque é uma forma de romper, né, as barreiras físicas para a comunicação. E é interessante porque, especificamente para a pandemia, o fato das redes sociais já estarem consolidadas foi algo muito importante. Né, o avô, a avó que podia ver o netinho por vídeo, né, os filhos que poderiam cantar um parabéns, né, na data de aniversário, né, dos pais. Então, assim, e a gente viu, né, ao longo da pandemia, assim, vários exemplos de como que as redes sociais, elas têm um potencial, assim, gigantesco de unir as pessoas, né. Infelizmente, né, ao mesmo tempo, ela também tem um potencial muito danoso para a sociedade. E a gente vê, por exemplo, né, hoje o Instagram, por exemplo, é uma rede social que, principalmente, né, para o pessoal adolescente, é uma rede social que vem causando vários problemas de depressão, de baixa autoestima, né, e por aí vai. Então, o que acontece? A gente precisa de aprender a usar as redes sociais para os fins corretos, do jeito correto, para as pessoas corretas. Mais especificamente, né, para a terceira idade, o que a gente precisa de construir? A gente precisa de construir comunidades, né, orgânicas, amorosas, conectadas, né, e mais importante ainda, a gente precisa desenvolver tecnologia. Eu acho que no Brasil vai demorar um pouquinho para chegar, mas a gente chega lá. A gente precisa desenvolver tecnologias onde a rede social ela não seja só passiva, mas onde ela seja ativa no sentido de unir as pessoas, de colocar as pessoas em contato. Durante a conversa com o seu Armando, algo que nos chamou a atenção foi a atuação da filha dele, a Amanda, que já foi até citada, né, na nossa conversa. Ela sempre procura incluí-lo, né, nesse mundo digital. Vamos ouvir um trechinho do seu Armando falando sobre a Amanda. Eu acho que para os filhos fazer isso, o que acontece? Eles vão dar mais liberdade para os pais, né?
vão deixar os pais mais à vontade, mais tranquilo, mais seguro para fazer as coisas. Eu acho que os filhos, se eles tiverem condições de fazer isso, eles que vão sair ganhando. E outra coisa também, né? Se você consegue se libertar da dependência do seu filho para você mexer com a tecnologia de coisas simples, por exemplo, como pedir um URB, marcar um médico, tá? Eu acho que para os filhos vai ser uma boa. E outra coisa também, a gente é igual criança. Cada coisa que você conquista e você aprende, tá? Você fica mais feliz, né? Isso aí traz mais felicidade para você, traz mais segurança. E você traz também uma velhice mais tranquila, né? Porque você sabe que você está inserido na tecnologia, mesmo que seja pouca coisa. Mas é uma conquista, né? Essa fala do senhor Armando remete a tudo que conversamos até agora. Relacionamento social, envelhecimento com independência e principalmente a alfabetização digital. Para encerrar o programa, professores Eric e André, comentem um pouco sobre a importância da família nesse processo de alfabetização digital da população idosa. Não, gente, muito obrigado. Acho que são pontos muito importantes que nós discutimos e a família tem um papel fundamental nesse processo de aprendizado, do se acostumar com as tecnologias. O relato do senhor Armando com a sua filha Amanda é muito bacana, mostrar essa relação legal que eles têm com a tecnologia. Eu gostaria de resumir alguns pontos que eu acho muito importantes, até para as pessoas que convivem com pessoas mais velhas, estão nesse processo de se acostumar com tecnologia. É muito importante incentivar e promover a independência, pensar que essas pessoas estão no processo de aprender a utilizar, às vezes com dificuldade, que às vezes vão se desanimar quando encontram dificuldades, mas o estímulo que eu dou é para que as pessoas deem independência e tenham paciência. E nunca tem aquele pensamento de me dá aqui, deixa eu fazer, porque você não consegue mesmo. Isso é algo que a gente deve evitar o máximo que nós pudermos. As pessoas também que nos ouvem, alunos, alunas, até que da UFLA, que desenvolvem sistemas, meu estímulo é, vamos chamar as pessoas para conversarem no desenvolvimento dessas tecnologias. E a gente espera que as coisas melhorem. Mas enquanto não melhoram, que a família tem um papel muito importante de ter paciência e de andar junto, né? E não ter essa postura do não vai conseguir mesmo. Fazer o que for preciso, quando precisar, mas sempre o estímulo do senta aqui, vamos fazer isso junto, que você vai ganhando essa independência. A gente vai sair dessa frase levando esse aprendizado para a vida, né, Glaucio? Complementando, né, o que o professor André falou, a gente muitas vezes tem essa tendência de culpar a tecnologia pelos problemas da sociedade, quando na verdade os problemas eles são muito mais humanos do que eles parecem, né? E a gente precisa realmente refletir muito sobre não só a nossa relação com as tecnologias, não só sobre como que a gente pode criar tecnologias que incluam mais as pessoas, mas como que a gente cria caráter nas pessoas, né, para poder cuidar de outras pessoas. E eu conheço, né, pessoalmente a Amanda, o Armando, né, é uma relação muito, muito gostosa, né, a Amanda, ela realmente cuida do seu Armando, e a gente precisa mais disso. Eu acho que a sociedade, a gente está numa sociedade muito acelerada, onde as pessoas elas vêm se tornando cada vez mais individualistas, né, cada vez mais preocupadas só com a sua própria carreira e ignoram muitas vezes, né, que os desafios do mundo moderno, que os pais muitas vezes estão passando, ou os avós estão passando, eles só vão conseguir superar se houver uma pitada não, né, uma dose bem grande de humanidade. A gente precisa de aproximar dessas pessoas, a gente precisa de ensinar para elas, né, assim como elas ensinaram para a gente a ler, né, a escrever, assim como elas tiveram paciência de ver a gente aprendendo a caminhar, né, quando a gente era criança, a gente precisa de dar esse retorno. E muito obrigado pela conversa, né, a gente refletiu bastante sobre muita coisa, dava para poder ficar aqui mais 2 horas, mas a gente, né, tanto eu quanto o professor André, nós estamos no Departamento de Ciência da Computação, nós estamos totalmente abertos aí, né, para quem quiser interagir com a gente pessoalmente também. A gente gosta do tete-a-tete, né, André? Eu sou um professor de inteligência artificial que amo jogos de tabuleiro analógicos na mesa, eu gosto de gente, e eu acho que a gente tem que cultivar isso aí, né, que a tecnologia não
não faça com que as nossas relações elas sejam quebradas, né? Mas que ela enalteça, né, a beleza das relações que a gente tem no mundo real. Eu queria deixar um convite, além do agradecimento também, para as pessoas que nos ouvem. Como nós mencionamos várias vezes aqui na nossa conversa, como o professor Eric disse, ali no Departamento de Ciência da Computação, nós queremos incentivar pesquisa, ensinar as pessoas que vão desenvolver sistemas, aplicativos, mas também ali o que nós desenvolvemos, nós seguimos essa máxima. A gente, quando vai desenvolver qualquer pesquisa, qualquer nova tecnologia, a gente quer chamar as pessoas para conversar, a gente quer chamar as pessoas para vir contar para a gente o que elas acham, do que está indo bem, o que não está indo bem, e é muito importante essa participação. Então, eu deixo aqui o convite para as pessoas que se interessarem em participar dessas pesquisas. Vocês são muito importantes. Vocês são as pessoas que têm que nos contar o que vai ser importante ou não. Então fica aí, ouvintes, o convite do professor André, do professor Eric, e a nossa prosa está excelente, mas infelizmente está chegando ao fim. E a gente queria mais uma vez agradecer muito a presença do professor Eric, do professor André. Nossa conversa foi muito proveitosa e tenho certeza que muitos ouvintes tiraram muitos conhecimentos, obtiveram muitas informações importantes para o dia a dia mesmo, para o cotidiano deles, né? Então, muito obrigada, professores. Realmente, foi uma prosa muito boa. Se deixasse, a gente ficava aqui, bem mais tempo, mas precisamos encerrar o nosso programa de hoje. Também quero agradecer à disposição de vocês, professor Eric, professor André. Não podemos deixar de fazer um agradecimento especial ao senhor Armando, que compartilhou um pouquinho, né, da sua história com a gente. E foi tão importante, né, para que a prosa realmente rendesse. Esperamos que, além dele, o nosso programa de hoje também possa ajudar a outros ouvintes. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder. E vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35 99806 4531. Repetindo, 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e também nas redes sociais em que a UFLA está presente, além de serem veiculados pela Rádio Universitária 105.7 FM e em plataformas de vídeo. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa das Coordenadorias de Comunicação Social e de Divulgação Científica da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.